O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu liberdade condicional, o livramento condicional, ao ex-deputado Daniel Silveira. Ele terá de cumprir uma série de medidas cautelares, entre elas o uso da tornozeleira eletrônica, e não poderá utilizar redes sociais. A decisão aponta que Silveira já cumpriu 1/3 da pena de 8 anos e 9 meses. No documento, Moraes também ressalta que o ex-parlamentar teve bom comportamento, manteve o bico fechado durante a execução da pena. Silveira estava preso desde fevereiro de 2023. Doutora Mônica Rosenberg, eu cheguei a publicar um artigo no site Consultor Jurídico analisando, no que eu entendi, os equívocos na dosimetria da pena imposta a Daniel Silveira. Hoje, o sujeito, para praticar um assalto a uma armada, ele não pega esta pena. Um homicídio simples, a pena não parte disso. Ele não bateu em ninguém. Claro que se a natureza tivesse ajudado, ele teria nascido mudo. Seria uma bênção para ele e para todos aqueles que foram obrigados a ouvi-lo. Mas como você vê a questão, uma pena como essa, para quem se manifestou um delito verbal, o que ele falou, eu li, é um negócio repugnante, abominável. Também não se justifica a maneira como ele se dirigiu a ministros do Supremo Tribunal Federal. É delito de boca. 8 anos, então está aberta aí uma jurisprudência perigosa para delinquentes verbais. Pois é, não é nem a primeira e nem a última situação em que nós vemos uma pena muito pesada, né? Nós estamos vendo aí todos os condenados do 8 de janeiro dizendo que, em muitos casos, a pena foi extremamente desproporcional. Então, há realmente que olhar essa dosimetria da pena. Porém, neste caso que nós estamos discutindo aqui, fica parecendo que foi o Alexandre que foi de uma grande generosidade, o ministro, e concedeu a liberdade, mas não. É a progressão totalmente legítima e natural da pena dele. Ele cumpriu uma parte, depois ele já estava na, como chama, comunidade agrícola? A colônia penal. Colônia penal. E agora ele recebe a liberdade com essa série de restrições aí, com a tornozeleira, eu gostaria muito de saber como é que nós vamos controlar e fiscalizar impedimento de acesso às redes sociais. Então ele não pode ter o próprio perfil, mas claramente ele vai estar acessando, ele vai estar lendo, vai estar interagindo. E a mais importante, que é não poder se comunicar com os indiciados agora do golpe de Estado, os 37 indiciados, entre os quais o ex-presidente Bolsonaro. Então, a minha grande pergunta é, como é que vai haver esse controle se ele está ou não conversando com algum dos indiciados? A aplicabilidade dessas medidas é que, para mim, parece duvidosa, mas é absolutamente natural que isso aconteça, o tempo passa e a pena vai evoluindo. Agora, Paulo Loyola, como é que um sujeito desses se elege deputado, senta numa cadeira do Congresso Nacional? Qual é o problema que está acontecendo hoje com a formação da convicção, os veículos de comunicação pelos quais o candidato usa? Parece que muitos votos são construídos, ou votações são construídas a partir de um momento em que é registrado aquilo e a votação é feita sem muita reflexão, porque eu não vi nada de muito útil que o Daniel Silveira tenha feito, a não ser das bobagens que ele tenha falado. Repito, critico, sim, a dosagem da pena, porque ela foi não só excessiva, ela foi contrária aos critérios trifásicos previstos, ao critério trifásico previsto no Código Penal. Mas, independentemente dessa questão técnica, como fica a questão desse tipo de cidadão que acaba ganhando uma cadeira no Congresso Nacional e tanta coisa para ser feita, ele desperdiça o mandato e vai para a cadeia pela sua absoluta verborragia incontrolável e insana? Bem, Capês, eu vou voltar no ponto da revolução tecnológica no qual a gente está vivenciando nesses últimos anos e aprendendo a lidar e tendo que vivenciar de maneira muito intensa, né? A gente tinha, e vinha até os últimos anos, quando você não tinha tanto acesso à internet, por exemplo, você tinha muitas pessoas que acessavam a informação através de meios tradicionais, através do rádio, através da imprensa mais tradicional, através da academia, com poucos contatos ali
que detinham, de fato, o monopólio ali da produção do conhecimento. O que começou a acontecer, que alguns autores estão chamando aí de sociedade do espetáculo, outros explicam através de conceitos como economia da atenção, é que você precisa radicalizar ao ponto, ou para conseguir um espaço político, a oportunidade que surge é que radicalize-se ao ponto de conseguir a atenção muito específica de um público que, por razões várias, se radicalizou, ou por não se sentir representado pelo sistema político, ou porque já tinha uma tendência, de fato, de pensar de maneira mais radical e não tinha aonde expressar esse tipo de questão. E aí as razões são várias possíveis e iriam além nessa análise, mas o fato é que a gente está vivendo esse momento de extrema polarização que leva a cada um tentar ser mais radical do que o outro para capturar a atenção do público, que vem junto com um conjunto de votos, e isso acaba fazendo com que, durante o mandato, isso precise ser mantido e ainda mais radicalizado, porque passa a ter disputa de outras pessoas que estão fazendo um esforço para radicalizar ainda mais, e aí o mais doido, o mais louco, o com o discurso mais radical, vai conseguir capturar a atenção do público, com pessoas que vão ter dificuldade de verificar a veracidade de uma informação, pessoas que vão ter dificuldade de entender até o próprio funcionamento do sistema político, que são pessoas que vivem o sistema político, mas não conseguem enxergar o quanto isso influencia a vida deles, somado a um pensamento extremamente individualista, né? A gente está perdeu muito desse sentimento de coletivo, de sociedade. Muitas pessoas se sentem representadas por essa ideia de cada um por si, eu sou empreendedor de mim, e isso leva a um sentimento coletivo que leva a eleger figuras insanas como o Daniel Silveira. Agora, doutora Raquel Galinatti, a senhora é delegada de polícia, conhece o Código Penal, sabe das consequências de quem incorre em crimes verbais, delitos verbais. Será que um parlamentar não tem a noção do que ele pode falar, do que ele não pode falar? Como é que fica a questão também no mundo de hoje em que a gente vê esses haters dominando completamente o cenário? Quer dizer, as pessoas perderam a capacidade de debater temas, as pessoas não têm mais capacidade de discutir ideias, não se pode ter um ambiente saudável, como temos aqui no Linha de Frente, de divergir com respeito, mas debatendo sobre assuntos, sobre temas e não sobre pessoas. O que é isso? É um déficit educacional que vem se acrescentando, é falta de berço, falta de educação pura, é o mundo de hoje que está cada vez mais polarizado e agressivo. Agora, a polarização não é desculpa para a falta de educação. Queria te ouvir. É a tradução da espetacularização da imbecilidade. Infelizmente, o jogo da imbecilidade colocado de uma forma populista faz com que alguns, de forma muito perigosa, engajem e façam coro para aquele que lidera. Claro que um parlamentar, ele deveria representar interesses da sociedade. E aí eu venho resgatar a crise de identidade, a crise de autoridade que o próprio Estado detém hoje. Infelizmente, as instituições de Estado, elas estão passando por uma crise de autoridade. E antes, o voto, quando era um voto de esperança, hoje os parlamentares, eles se pautam no sentimento de revolta, no sentimento de quebra, de ruptura. E fazendo jogo ali desses que irão o eleger, cada vez mais, talvez, encenando de uma forma realmente midiática, cênica, tentam angariar essa popularidade. No caso do Daniel Silveira, eu não consigo concordar com nenhuma palavra proferida por um parlamentar federal como ele era à época. Porém, o que é muito doloroso é ver que, para solucionar problemas que podem gerar como se fossem mesmo um câncer na democracia, outros problemas e outras frentes e outros flancos são colocados a partir do momento em que também o Estado Democrático de Direito é rasgado para estancar
um problema realmente que desidrata, que deixa a nossa sociedade doente no sentido de democracia. Então, é triste vermos o nosso país avançarmos nesse sentido. Deveríamos utilizar os instrumentos legais previstos na legislação para responsabilização daqueles que violam a nossa lei. Meu querido João Belutti, você é um comentarista implacável. Me desculpe, às vezes você é até um pouco ácido, mas você é educado, você tem o tom certo, você sabe colocar suas ideias, defender seu ponto de vista. Eu atuei durante muitos anos no Tribunal do Júri e ficava debatendo com advogados por horas e horas. Os debates ficavam agressivos às vezes, mas debatendo fatos. Você não pode xingar ninguém na tribuna do júri. E eu sempre tive amizade com os criminalistas, a gente saía para jantar depois, cada um fazendo a sua parte, às vezes condenações com penas elevadas, e está tudo bem, cada um fez o seu trabalho, cada um fez o seu serviço. Quando eu fui parlamentar também, subia na tribuna nunca para ofender ninguém. Você acha que o eleitor quer um parlamentar que suba para xingar os outros? Ou será que, por exemplo, ele quer um parlamentar que, sendo de viés de esquerda, defenda um governo mais socialista, que, enfim, que seja um governo mais provedor? Quem é de direita, a responsabilidade fiscal, a responsabilidade na gestão das coisas. Não seria melhor se fosse assim? O que está acontecendo com o sistema de escolha de votação, em que muitas vezes coçar a cabecinha de um cachorro torna uma pessoa eleita? Nada contra, porque eu adoro o Bartô. O Bartô é que nem filho para mim, meu cachorrinho, meu bulldoguinho francês. Mas eu pergunto, o que está acontecendo no processo de formação da convicção daqueles que vão representar o povo, por exemplo, na votação do orçamento? Pois é, Capê, você foi muito feliz na sua colocação, até porque essa questão dos pets, quem na próxima eleição pegar pet, né, pegar um cachorro, vai ser eleito com toda certeza. Façam isso, está aumentando bastante, né? Inclusive no municipal, estadual, onde nem detém tanta competência legislativa. Mas, de todo modo, é um reflexo da nossa sociedade que você tem esse fator novo da rede social, todo mundo acessando a todo instante, as pessoas passam muitas horas. Todos nós acessamos a todo instante, inclusive durante o programa, então realmente tem isso. Agora, o importante a dizer do caso do Daniel Silveira é que você tem uma série de atitudes que foram tomadas altamente questionáveis do ponto de vista constitucional, legal, processual, que foi o que a doutora Raquel colocou. Para resolver um problema, eu crio dezenas de outros, desde a anulação do indulto que foi concedido ao Daniel Silveira, até a omissão e letargia do parlamento, quando votou e ratificou tanto a cassação quanto a prisão do Daniel Silveira. Depois a questão da penitenciária agrícola, como que chama? Colônia penal agrícola, que os maldosos chamam colônia de férias. Que na prática não atende a maioria dos presos e o Poder Judiciário acaba liberando a pessoa por conta disso. E agora ele não pode acessar as redes sociais, ou seja, criou-se uma redoma inteira de, eu sou o seu protetor, tal, e eu estou fazendo todas essas ilegalidades questionadas por altos grandes juristas, com os quais concordo, para proteger você, proteger a democracia. Sendo que o que o Daniel Silveira falou, a gente discorda do que ele falou, mas foram palavras ditas ali numa live. E criou-se até a figura na época do flagrante perpétuo, ou seja, criou-se modulou-se o interpretamento jurídico, a interpretação do direito, para atender um fim específico e criou-se dezenas de outros. Ou seja, a gente está numa situação bem inconveniente com relação ao Daniel Silveira, que não pode nem sequer falar, ele não pode ser entrevistado. E eu acho que nas condições normais de temperatura e pressão, em algum momento, se o Brasil regressar a esse ponto, o Daniel Silveira pode, inclusive, ingressar com uma ação contra o Estado buscando uma indenização pelo período que ele passou no cárcere. Ô Belutti, eu não sei o que a Mônica Rosenberg tem contra você. Você fala, ela fica pedindo a palavra. Você quer contestá-lo novamente, Mônica? Deixa ele dar a opinião dele. Quero te ouvir. Vou contestar a Raquel. Então. A Raquel? Então pronto. Na verdade, não é uma contestação, apenas lembrar que imunidade parlamentar não pode se tornar impunidade parlamentar. Só um minuto. Então, você não está me contestando porque em momento nenhum eu afirmei que a imunidade é Ela fez uma brincadeira, ela está contestando o Belutti. Falou só para despistar. Pode prosseguir. Mônica. Não, você também não é obrigada a adivinhar que ela está brincando. Mônica, por que você discute? Então você acha que o parlamentar não pode falar o que vem na cabeça? É isso, ele tem que entender que o fato de estar na tribuna não dá a ele poderes ilimitados. O direito de expressão, que é sim o nosso direito mais importante, mais ilimitado, mais extenso e que deve absolutamente ser preservado, ele tem
um ponto, que é a hora que você está praticando um crime. E nós estamos vendo isso acontecendo aqui, neste momento no Brasil, com um parlamentar justamente do meu partido, do Novo, que foi na tribuna e acusou um delegado de polícia de coisas horríveis que depois ele disse, é mentira, você praticou o crime de difamação e a discussão agora é... Como foi na tribuna? Ele pode dizer que era apenas a opinião dele ou ele pode ir na tribuna e atacar, acusar falsamente um delegado de polícia. Onde é o limite? Na minha opinião, existe sim um limite e o parlamentar, quando ele está praticando um crime, ele pode ser o que for. Ele tem que responder assim como qualquer cidadão comum. Sim, é uma questão aí de ter relação com o que ele está exercendo, a função dele, o nexo de causalidade. Se ele começa a praticar ofensas que não tem nada a ver com o exercício do mandato, claro que ele está abusando de uma prerrogativa. A prerrogativa é dada para o cargo, para a função. Não é para a pessoa abusar, mentir, difamar. Ninguém tem este direito. Agredir. Muito bem. Só para deixar claro, eu tenho um enorme respeito pelos deputados e senadores que se elegem com a pauta de defesa e proteção animal. É imprescindível isso, claro, fiz só um comentário de que muitas vezes num corte pequeno, às vezes o cara nem é da proteção animal, mas pega um cachorrinho, fica assim e se faz de. O argumento foi no sentido de que você pode muitas vezes, naquela imagem congelada, naquele segundo, passar uma mensagem totalmente contrária ao mandato que será exercido.